Fala galera, aqui é a Carla do DNA Literário e hoje eu vim dar uma dica de série pra vocês, que foi uma série que estreou no Netflix quinta-feira passada, no dia 13 de outubro, e ela se chama Mindhunter, é sobre serial killer e eu vou falar um pouco dela aqui pra vocês. A série ela foi baseada num livro de mesmo nome, Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano. E aí ela tem 10 episódios e conta um pouco da história de como foi essa descoberta, né? Do termo serial killer, de como eles começaram a ver os crimes cometidos por essas mentes de uma forma diferente. E aí começaram a tentar entender um pouco da mente desses psicopatas. A direção é do David Fincher. Ele também dirigiu alguns filmes famosos, como O Clube da Luta, O Curioso Caso de Benjamin Button, e até alguns com psicopatas e serial killers, como eu acho que o mais famoso é O Zodíaco, e também dirigiu Seven, Os Sete Crimes Capitais. São filmes muito bons. Então eu fiquei bem animada com a série. Eu comecei a assistir logo no dia que estreou e eu assisti o dia inteiro. É sério, eu maratonei os 10 episódios em um dia só. Os episódios são 40 minutos, mais ou menos cada um, então façam as contas de quantas horas eu fiquei assistindo a série. Enfim, o interessante dessa série é que ela foi bem fiel pelas pesquisas que eu fiz, uma pesquisa rápida pela internet. Ela foi bem fiel em questão da história, de como aconteceu esse trajeto de descobrir e estudar os serial killers, de entrevistar serial killers já famosos e de nomear isso como serial killer, porque na época nem esse nome ainda tinha, eles falavam assassinos sequenciais ou algo do tipo, e eles não tinham conhecimento sobre essas mentes, né, desses caras que matavam assim tão friamente, né. E é muito interessante ver como que isso foi estudado e aos poucos foi sendo mais elucidado em alguns pontos. Ainda hoje em dia a gente tem muitas dúvidas, muitas coisas obscuras ainda sobre serial killers, muitas teorias, muitos pontos de vista diferentes, mas a questão é que quando começou eles não tinham basicamente nada e foram pioneiros nisso, né? De descobrir coisas de... Eu acho que o mais interessante nisso foram as entrevistas que eles fizeram com psicopatas, serial killers. É bem difícil, né, você chegar cara a cara com alguém que matou 10 pessoas e esquartejou elas, enfim. Com algumas diferenças da realidade e ficção, obviamente, a série ela foi bem fiel num geral, assim. Mudaram alguns nomes e algumas coisinhas assim pequenas, que é pra uma adaptação, né? Pelo que eu li, o protagonista, que é o Jonathan Groff, eu não sei falar o nome dele, eu nunca sei falar o nome das pessoas, gente, desculpa. Ele interpreta o Holden Ford e, pelo que eu li, esse cara existiu mesmo, mas o nome dele era John Douglas e ele que fez essas entrevistas com serial killers, enfim. E aí o Holden Ford, ele é um negociador de reféns que acaba tendo, no primeiro episódio mostra ele com um caso, negociando, né, com um cara, e aí as coisas não dão muito certo. Ele acaba sendo remanejado para ser instrutor no FBI. E aí ele ouve uma palestra, né, uma aula de um cara. Ele começa a se perguntar sobre os crimes que estão acontecendo e ele começa a pensar também que o FBI está meio atrasado nesse ponto porque ele não conhece muito de crimes desse tipo, né, cometidos por serial killers. Eles nem tinham esse termo. E aí ele num bar, ele conhece uma mulher chamada Debbie, que é interpretada pela Hannah Gross. Eles começam a conversar e tudo mais. E ela desperta um interesse nele, não só de atração, né?
mas desperta interesse nele e intelectual também, porque a partir dela ele começa a ficar curioso com certas coisas e decide voltar para a faculdade para ter mais conhecimento e estudar um pouco sobre teorias, etc. Depois disso ele conhece um cara chamado Bill Tench, que é interpretado pelo Holt McCallany. Eles começam a viajar pelo país, dando aulas, palestras para policiais sobre a ciência comportamental. E eles começaram a entrevistar serial killers famosos naquela época, na década de 70 e 80, como o Ed Kemper. E o Ed Kemper ele é interpretado pelo Cameron Britton, acho que é assim que se fala. E eu pesquisei fotos dele na internet e o ator tem umas fotos super fofas que você não associa com o papel dele, porque, é sério, o Ed Kemper é um psicopata muito sinistro. E esse ator, ele interpretou tão bem que me deu medo em certas horas. Mas aí você vê as fotos dele como ator normal e vê, é fofinho, e aí vê ele fazendo o papel do Ed Kemper e tu fica assim, meu Deus. Então a série ela vai seguindo essa história de estudos sobre serial killers, entrevistas e tudo mais, e ela é mais trabalhada com diálogos do que com ação propriamente dita. Então muita gente pode achar ela meio paradona, mas a série é fantástica. Ela trata o assunto com muita seriedade e a produção muito bem feita. Não tem romantização, porque hoje em dia tem muito disso, de romantizar serial killers e coisas do tipo. E a série ela trata isso com muita seriedade. Então esse é um ponto muito positivo. A produção, o elenco, eu achei tudo muito bem feito. E outra coisa interessante que eu achei foi o trabalho que eles fizeram com a evolução dos personagens, principalmente com o Holden, porque no início mostra ele como se ele não fosse afetado por esse trabalho, mas não tem como não se afetar com esse trabalho. Quando você está lidando diretamente com caras que falam que mataram pessoas e nem se importam com isso, é uma coisa assustadora. Então não tem como não se afetar. E aí vai mostrando isso ao longo dos 10 episódios, essa mudança do personagem, que antes era uma pessoa curiosa e doce, como a própria Deb fala em um dos episódios. E aí, com o trabalho, o estresse e tudo mais, ele acabou se tornando até um pouco frio, um pouco neurótico. E essa evolução, esse contraste do Holden do início e do Holden do final dessa temporada é uma coisa assim gritante. E não só ele também, mas os outros personagens, a história de cada um, muito interessante trabalhar esse ponto. As personagens femininas, nossa, fantásticas, e foram muito bem trabalhadas, né? Não teve aquela coisa de mocinha nem nada disso. Depois que eu terminei a série, eu fui pesquisar algumas coisas na internet, algumas críticas e tal, e eu encontrei uma que falava que os personagens não eram muito bem trabalhados, de forma que o público pudesse ter um envolvimento com os personagens da série. E eu fiquei meio assim, tipo, tá, você vai ter envolvimento em 10 episódios com caras que estão lidando com psicopata? Pra quê? Sabe? A série é sobre serial killer e sobre pessoas, um grupo de pessoas que está pesquisando sobre essas mentes para entender como elas funcionam. Não tem muito espaço para você, sei lá, shippar alguém ou... Então, eu não entendi muito bem essa crítica, mas achei interessante comentar, porque não é uma coisa assim extremamente necessária. Até porque eu acho que o envolvimento não partiu de público e personagem, eu acho que foi com a série toda. Foi um envolvimento, pelo menos eu, né, que maratonei os 10 episódios de uma vez só, foi uma coisa de envolvimento com a série em si, com a produção, sabe?
a história da série, que é muito boa. Então eu fiquei meio assim com essa parte da crítica. Mas cada um tem a sua opinião, né? Enfim, eu tava gravando aqui, eu falei um monte de coisa e a câmera parou de gravar. E agora eu não lembro o que eu tava falando pra poder continuar. Então, eu tô muito ansiosa para a segunda temporada da série. Que eu não sei ainda se foi renovada, se quando vai ter, se vai ter, mas eu já tô muito ansiosa. Eu pretendo comprar o livro que foi baseada, né, pra ter uma noção da diferença entre o livro e a série e enfim, essas coisas, né? E talvez eu traga uma resenha aqui daqui a algum tempo, não sei quando que eu vou comprar, quando que eu vou ter dinheiro, enfim. E enquanto a gente espera, eu tenho uma indicação, além da série, obviamente, pra vocês, que é de um canal no YouTube chamado Serial Chicks, de duas autoras nacionais, chamadas Cláudia Lemes e Paula Feby, onde elas falam sobre serial killers. E alguns que são citados na série, elas já falaram, você pode conferir lá. Eu vou deixar o link pro canal em algum lugar aqui do vídeo, ou na descrição aqui embaixo. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco do trabalho delas, que é maravilhoso, elas têm muito conhecimento. A Cláudia, ela é uma pesquisadora do assunto, ela é escritora de suspense, romance policial, coisas do tipo, e a Paula, ela é psicanalista, psicóloga, alguma coisa assim, que eu não lembro, desculpa. E elas fazem um trabalho muito legal e muito interessante, com muita informação. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses psicopatas, ou antes da série pra poder se preparar, né? Ou então depois, pra se você quiser se aprofundar, conhecer um pouco mais sobre quem é citado lá. Então eu indico o canal Serial Chicks, da Cláudia Lemes e da Paula Feby. Se inscrevam lá e também se inscrevam aqui embaixo no DNA Literário. Deem like no vídeo e comentem aqui embaixo também, porque os comentários eles são muito importantes pra gente ter o feedback do nosso trabalho. Então assim, se você tiver qualquer sugestão, crítica construtiva, dica, pedido, enfim, o que você quiser falar sobre o DNA Literário, comenta aqui embaixo que a gente vai ler tudinho e responder. Isso ajuda muito a gente, porque a gente tem uma noção de que caminho a gente segue, entendeu? E é isso, galera. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Assistam Mother Hunters.